Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 1. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 1. Você achou? Diz assim a palavra de Deus: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém e amém. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos: fala conosco, nos ensina, nos exorta. Sobretudo, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Meus amados irmãos, como não é segredo para ninguém, ou mistério para ninguém, eu sempre aproveito essas reuniões nossa, de toda a igreja, para, de certa maneira, instruir os irmãos, a mim, principalmente, primeiramente, e depois também os irmãos. E hoje não será diferente. Eu espero que, em nome de Jesus, você, assim como eu, aprenda algum tipo de procedimento com relação à nossa língua. Eu coloquei como tema desta pequena mensagem uma frase muito comum nos nossos dias, principalmente para você que tem aí o costume de estar conectado à internet, de estar navegando, de estar postando, entre outras afirmações tecnológicas dos dias de hoje. Essa expressão é até muito jovial para mim, né? Ficou até meio que estranho eu usar essa expressão. Pronto, falei. Quantos aqui já usaram isso? Até o Luiz Van, né? Na realidade, esta expressão é a expressão mais inconsequente dos nossos dias. É a expressão, ou uma afirmação, se você preferir, que para muitas pessoas é sinal de coragem, para muitas pessoas é sinal de ousadia. Não, comigo é assim, falei, comigo é assim, o que vem à minha mente eu falo. É bem verdade que essas pessoas se esquecem de uma, não sei se bem provérbio, ou de uma frase que diz o seguinte: quem fala o que quer, escuta o que não quer. Mas não, eu falo mesmo o que vem à mente. Para outras pessoas, esta frase aí, ou essa expressão, é uma afirmação libertadora, um desabafo aliviador. Meu Deus, vou falar, porque se eu não falar, eu vou explodir. Então eu tenho que falar, porque comigo, pronto, falei, repetindo aí a frase do nosso tema. O problema, queridos, é que falar sem pensar, preste bem atenção,
é o oposto de pensar antes de falar. Vou repetir. Problema é que falar sem pensar é o oposto de pensar antes de falar. A pessoa fala assim: não, eu falo o que penso, mas não penso o que falo. E quando você fala uma palavra, essa palavra não volta mais. Se você falar uma palavra, e para você que navega na internet, você que publica uma palavra, saiba de uma coisa: essa palavra não volta mais. E as interpretações da sua palavra, escrita ou oralizada, ela fica a cargo de quem recebe. Ele pode interpretar a sua palavra de uma forma adequada, de acordo com o que você pensa ou queria falar, ou ela pode interpretar de uma maneira totalmente oposta e fazer com que a palavra dita, ou falada, ou oralizada, ou escrita, seja agora uma flecha que não tem como voltar atrás. Nós lemos um texto interessante. Esse texto aqui, apesar de muitos estudiosos afirmarem que esse texto não corresponde com o Evangelho de João por causa da sua forma literária, alguns até costumam dizer que provavelmente foi Lucas que o escreveu e de alguma forma o colocaram no Evangelho segundo João, o que para mim não é muito relevante uma afirmação tão louca desta, porque eu creio na inspiração da Bíblia, creio na forma com que ela está canonizada, conforme ela está composta, e dessa forma eu vivo. Eu creio que um peixe engoliu Jonas. Você crê? Eu creio que o mar vermelho se abriu, e eu creio que Jesus voltará para buscar a sua igreja, porque esta é a palavra de Deus. Bom, então para a gente não vai alterar muita coisa, porque nós cremos na palavra. Esse texto, fora essa parte de Jesus, da acusação, ou da sua absolvição, melhor dizendo, ele traz algumas curiosidades que devem ser estudadas. A primeira é a seguinte: curiosidade no texto, mas não no nosso dia a dia. Primeiro, fala que dentro do templo existem acusadores. Onde Jesus estava? No templo. Aonde pegaram a mulher e levaram para acusar? No templo. A Bíblia começa a nos ensinar que no templo existem acusadores. Não aqui. Não nessa igreja. Aqui não. Lá em Jerusalém existe. Agora aqui não. Se houver, me fale. Se houver, diga para mim: eu sou acusador, eu vou tratar você. Aqui existem pacificadores. Aqui existem amigos. Aqui existem irmãos, não acusadores. Algum tempo atrás eu falei numa igreja que fui que se no fórum houvessem tantos juízes como tem na igreja, não existia acúmulo de processo. O que está faltando de juiz no fórum tem dentro da igreja: os julgadores, os acusadores. Tem igreja por aí, irmãos, repito, não aqui, que o diabo está desempregado, porque a Bíblia fala que um dos papéis do diabo é acusar. Já que tem acusador no lugar dele, o que ele vai fazer? Vamos continuar aqui o texto. Esse texto também fala o seguinte: fala que muitas pessoas têm prazer em expor o pecado alheio. Levaram a mulher no templo e de forma assim muito categórica, com prazer nas suas palavras, afirmaram: esta mulher foi pega no ato do adultério. Prazer, alegria em demonstrar o pecado dos outros, em afirmar, em apontar, em declarar quem é e quem não é santo. Repito, aqui não, mas no templo tinha isso. Esse texto também nos ensina o seguinte: nos mostra a nossa visão humana e limitada sobre justiça. A nossa visão humana sobre justiça, ela é muito limitada, e ela se limita à punição e nunca ao perdão. A nossa visão, repito, sobre justiça, ela se limita a punir, não a perdoar. Por isso muitas pessoas gostam de cantar músicas tais como: quem me viu na prova e não me ajudou,
vai me ver na bênção e vai se arrepender. Vai estar na plateia e eu no palco. E o que mais? O que mais? Quem canta essa música? Essa música é muito conhecida. Mas por que que essa música ou outras músicas evangélicas com teor de vingança conseguem ter tanta força dentro da igreja? Porque a nossa visão de justiça, ela se limita à punição. Eu estava indo para a igreja ainda no Rio de Janeiro e ouvi uma rádio evangélica em que uma mulher cantava uma música. Dizia ela que era o Espírito Santo quem inspirou. E ela, uma letra mais ou menos assim: Senhor, faz isso com ele, faz isso com ela e explode a terra. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho a ver com isso? Se vai explodir a terra, até eu estou nesse barco. Não, porque para muitas pessoas justiça é vingança. Se caiu o avião lá com os jogadores é porque tinha ímpio lá dentro. Não, essa é a justiça. Não, a justiça de Cristo, ela não caminha pelo caminho da punição, mas pelo caminho do perdão. Por isso você está aqui, porque Jesus decidiu te perdoar. Por isso eu estou aqui, porque antes da justiça de Deus nos alcança a sua misericórdia. Porque se a justiça de Deus viesse antes da misericórdia, nós não estaríamos vivos. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Vamos então aqui ao texto, ao fato em si que eu quero abordar com você. Eu quero falar sobre esse episódio em que, depois de Jesus ouvir os acusadores, lhe faz uma pergunta. Olha, na lei, claro, a lei de Moisés, está determinado que aquela mulher que for pegada de adultério deve ser apedrejada. E você, o que dizes? Jesus, quando escuta essa pergunta, então ele se curva, ele se abaixa e ele começa a escrever no chão. Em nenhum livro, em nenhum manuscrito, em nenhuma Bíblia explicativa, você vai saber ou vai ter informação do que Jesus escreveu. Nenhum evangelista escreveu. Nenhum. Ninguém sabe o que ele escreveu. Existem somente especulações. E eu vou dar para vocês duas escolas que especulam tais escritos. A primeira é a escola da interpretação espiritualista, os mais espirituais. Eles dizem que quando Jesus se curvou, ele desenhou uma cruz, demonstrando amor à humanidade. Ainda dentro dos espiritualistas, outros afirmam que Jesus não desenhou uma cruz, mas ele escreveu um salmo de adoração, como se fosse o Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Outros, ainda dentro dessa linha dos espirituais, acreditavam que Jesus estava escrevendo a sua própria sentença, dizendo que ele ia morrer por causa dos pecadores, e ele começou a escrever. Repito, não há nenhum livro, nenhum manuscrito que nos dê liberdade para afirmar que foi isso. Existe a outra escola, que é da interpretação teológica. Essa é a mais rebuscada, essa é a mais profunda. Ou esta, o oposto de mais profundo, menos raso na sua interpretação. O que eles dizem sobre isto? Eles dizem o seguinte: que na lei de Moisés, a qual Jesus foi agora interpelado, Deus escreveu, foi o próprio dedo de Deus, a mão de Deus, que escreveu nas tábuas: não adulterarás. Então a única forma, o único meio de abolir, de tirar o valor dessa lei escrita com a mão de Deus, seria outra lei escrita com a mão de Deus. E se Jesus era Deus, então ele escreveu no chão, dizendo: mas eu perdoo. Teologicamente é um mistério isso, mas repito, não tem como afirmar esse negócio. Eu vou dizer para você o que eu penso.
E você pode falar: meu Deus, mas o pastor pensa muito. Graças a Deus. Eu queria que você repetisse a frase que eu vou dizer para você: crer também é pensar. Repita. Se você não pensa, você não crê. Vamos continuar aqui. Para mim, e agora você vai ficar chocado comigo, Jesus estava ganhando tempo. Você já foi numa praia ou num sítio pescar? Quem já foi pescar? O que você pensa quando pesca? Peixe? Diz os cientistas, diz os sociólogos, especialistas em pescaria, que quando o homem está pescando, o homem não pensa absolutamente em nada. Ele simplesmente joga a isca e fica no nirvana masculino. Mais ou menos aquele homem na sua sala com o controle de televisão na mão. Isso é sempre falado em encontro de casar, essa frase não é minha. Que ele vai mudando de canal e a esposa chega em casa: o que você está assistindo? O que o marido fala? Nada. E ele realmente fazendo nada. É igual quando pesca. Ele fica ali assim. Para mim, Jesus não escreveu absolutamente nada. Nada compreensível, porque senão, irmão, se ele tivesse escrito alguma coisa, com certeza estaria registrado na sua palavra. Ele ficou riscando, porque Jesus estava num dilema. E qual era o dilema que colocaram Jesus? Colocaram ele entre dois extremos, entre duas sentenças. Primeiro, se ele condenasse a mulher e falasse para os fariseus: levem e matem a mulher, ele estaria indo contra a lei romana, porque os romanos não davam o direito dos judeus cumprirem pena de morte. E se ele falasse assim: vamos matar, então os escribas chegariam para os romanos e falariam assim: olha, Jesus agora desobedeceu a lei de vocês, ele tem que morrer. O outro dilema é que se Jesus falasse assim: não, absolve essa mulher, pura e simplesmente ele iria contra a lei de Moisés. E agora, o que desobedecer? A lei romana ou a lei de Moisés? Jesus precisou o quê? Pensar. Você entende isso? Ou eu estou tirando toda a espiritualidade que você tinha sobre Jesus? Jesus pensava. Ele então começa a pensar, e quando ele pensa, ele chega a uma solução. Ele fala assim: já que eu não posso ir contra a lei de Moisés, nem contra a lei romana, eu vou dar para vocês uma opção. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ou lance a pedra. Por que Jesus falou isso? Primeiro, porque ele pensou antes de falar. E ele sabia que todo mundo pecava, e todo mundo tinha pecado, então não tinha jeito. O que aconteceu? Aqueles homens que acusavam a mulher, o que eu gosto aqui é da ordem. A Bíblia fala que dos mais velhos foram saindo. Por que os mais velhos? Porque havia um respeito com os anciãos sobre a palavra deles. Se eles insistissem, falavam: vamos apedrejar, os jovens teriam que apedrejar. Então os anciãos saíram dando exemplo, e todos então saíram. Vamos usar os ensinamentos de Jesus aqui, e eu queria que você anotasse, se você quiser, é claro. O que nós temos que pensar? Por que nós temos que pensar antes de falar? A primeira razão é muito simples, e é esta: não é bom darmos resposta quando somos pressionados. Se você está sob pressão de alguém ou de algo, não responda na hora. Espere. Você não pode e não deve responder nada ou ninguém na base da emoção, quer seja a emoção da ira, quer seja a emoção da alegria. Porque quando você está irado, a sua resposta será baseada na ira. Se você está alegre, a sua resposta será baseada na alegria. Nada na emoção deve ser falado, nada na pressão deve ser respondido. Está sob pressão, lhe falar alguma coisa, fecha a boca, escreve no chão, escreve na parede, dá um jeito, mas não responda. A segunda lição é a seguinte: não é bom falarmos sem analisar as consequências.
Quando Jesus não respondeu, ele estava analisando as consequências da sua resposta. Se eu responder isso, vai acontecer assim. E se eu responder desta forma, vai acontecer desta forma. Tudo que você fala gerará consequências, boas e ruins, mas todas as suas palavras geram consequência na vida dos outros. Se você dá uma palavra de ânimo, a consequência será animar a pessoa. Se você der uma palavra de morte, a consequência será matar a pessoa. Exemplo, quando um filho seu chega para você e fala assim: pai, eu quero ser um grande engenheiro. Você é sua peste. Você não serve para nada. A consequência dessa palavra acompanhará essa criança até a sua maioridade. Cuidado com as suas palavras, todas elas geram consequências. Outro ensinamento, e eu queria que você gravasse isto agora. Não é bom tomarmos decisões baseadas em acusações. Não, eu agora vou me decidir, eu vou decidir, um exemplo, por favor. Eu decido agora não falar mais com Giliardi, porque me disseram que ele falou mal de mim, me disseram. E eu queria que você gravasse uma frase muito conhecida, mas se você não gravou ainda, você vai gravar. Preste bem atenção. Quanto mais João me fala de Pedro, mais eu conheço João. Deu para você entender? Quanto mais o João vem e me fala de Pedro, mais eu conheço de João. Que ele é um linguarudo, que ele é um fofoqueiro, que ele é um falso. E não se iluda, quem fala mal de mim para você, fala mal de você para mim. Não fique pensando que você vai agradar todo mundo e que o fato da pessoa acusar o outro, não, é verdade, eu sabia, cuidado. Não tome decisões baseadas em acusações. Escute a pessoa, procure a pessoa, saiba o que aconteceu, para você não fazer a maior injustiça do mundo. Aquela reflexão de Jesus, aquele fato de Jesus não responder de imediato, salvou duas vidas. Salvou a dele e salvou a vida daquela mulher. Se Jesus tivesse respondido de pronto, de forma baseada na emoção, sem medir consequência e baseada em acusação, Jesus não teria salvado ou salvo a vida dele e muito menos a vida daquela mulher. Você quer salvar pessoas? Feche a boca. Você quer salvar vidas? Fale pouco. Você quer resgatar pessoas? Cuidado com a tua língua. É bem verdade que ontem, você sabe que aqui a obra, aqui na igreja também é cultura. Ontem aqui na obra, o eletricista que está nos ajudando aqui, ele falou para a gente aqui, para mim, para o Aires, não sei se tinha mais pessoas aqui, afirmou que ninguém usa a língua para falar. Falei, meu Deus, de onde veio essa revelação transcendental? Aí eu perguntei, como fala? Com a boca. É claro, a Bíblia fala que um membro tão pequeno como a língua, como é difícil dominar. Meu irmão e minha irmã, quer salvar a tua vida? Fale menos. Quer salvar a vida de outra pessoa? Fale menos ainda, porque fazendo assim você vai salvar você e também a outra pessoa. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus nos faça entender que é melhor pensar antes de falar. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé? Quantos aqui não puderam estar na ceia na virada do ano? Só para eu ter uma ideia, não puderam estar. Olha aí quantas pessoas. Pessoal rico é assim mesmo, né? Viaja, vai na casa de parente, graças a Deus você tem parente, graças a Deus por isso. O que eu falo aqui, por favor, não é
Ah, pastor, o pastor fica zangado quando eu vou visitar minha família. Pelo contrário, eu fico zangado quando a pessoa abandona a família. Eu só perguntei para nós termos uma ideia de quantas pessoas. Olha, se você tivesse vindo, não teria lugar para você. Acredita nisso? Não teria lugar. Nós vamos ter que agilizar essa galeria o mais possível. Mas o aviso já passou. Eu quero somente convidar os irmãos aqui que fizeram louvor, o Sandro, os irmãos que louvaram, para nós cantarmos a última música. Não, a última não, perdão. A última foi aquela que vocês botaram um filme, né? Eu quase chorei, gente. Faz comigo não. Então aquele filme lá, Jesus sofrendo. Aquela música, Vou Deixar na Cruz. Pode ser, Sandro? Quero convidar você a deixar na presença de Deus, deixar na cruz de Jesus tudo que passou. 2017 seja um ano diferente para você, seja um ano de vitória para você. Vamos deixar para trás o que passou, o que aconteceu. Agora, irmãos, vamos seguir em frente, vamos caminhar, vamos servir a Deus com alegria. E se alguém te procurar para acusar alguém, fala para essa pessoa assim: o pastor me proibiu de te ouvir. O pastor me proibiu de ouvir você. A partir de hoje acabou. Amém? Vamos louvar a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Seja louvado o teu nome, Senhor. Se entregou em meu lar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. A morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor do Senhor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra Amém. Dê a mão ao seu irmão, por favor. Enquanto você canta esse refrão com a sua mão ligada, você pode falar aí pro seu irmão aí: vamos deixar para trás. Fale para ele aí: olha, acabou. pra você, o seu amor me chama. Aleluia. Do seu amor.
Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora em favor um dos outros. Pedimos, Senhor, perdão por nossos pecados, perdão por nossas falhas. Senhor, aquilo que não queremos falar, muitas vezes estamos falando. Eu te peço, Senhor, nos perdoa. E nesse momento, ó Deus, nós queremos entregar em Tuas mãos esta mesa, a mesa do Senhor, que fazemos, ó, não para justificar ao homem, não, ó Deus, para comprovar a ninguém que somos crentes. Participamos dessa mesa em memória de Ti, Senhor, em Tua memória, para a glória do Teu nome, porque cremos no poder do Teu corpo e do Teu sangue. Ó Deus, e nesse momento eu te peço que este momento da celebração da ceia seja um momento ímpar em nossa vida, e que sejamos tocados, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém e amém.